Boa noite, muita paz, que Deus continue a nos abençoando nessa jornada da qual todos nós nos encontramos, né? É motivo de alegria para nós que fazemos a Casa do Samaritano, né? Tê-los aqui nessa live da noite de hoje, né? E agradecendo, né, a presença de vocês, né? Ricardo, boa noite, Isabel Cristina também, Eliane Magalhães. Dá um tempinho, né, pra gente começar a nossa live de hoje extraindo do Evangelho. Ricardo, boa noite, Ricardo. Como posso ser feliz? Na verdade, todos nós queremos ser felizes. Na verdade, nós fomos criados para ser felizes. E se Deus nos criou para ser felizes, o que é que nós podemos imaginar, né? Nós vamos ser, né? Valéria Fontinelli entrou também. Micheline Bocado entrou. Lara Dias, nossa companheira aqui de live. Bom, para nós não desperdiçarmos o tempo, né, porque o assunto hoje é muito importante, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Maria Santíssima, a todos os Espíritos, anjos, guias, protetores, que nos ajudam nessa caminhada ascensional. Que nós possamos continuar recebendo todo esse apoio energético, motivador, para seguirmos em frente, enfrentando os vendavais que às vezes se abatem sobre nós, as dificuldades, mas com certeza, com Jesus Cristo, nosso Mestre, no leme, não há dificuldades que nós não possamos vencer. Por isso, nós só temos a agradecer ao nosso Pai Criador. Que Deus nos abençoe a todos, graças a Deus. Amanda Marques entrou, Ateliê, tá, Valéria. Nós estamos também simultaneamente no Facebook, né? Bom, o título de hoje é Como Posso Ser Feliz? Dentro daquilo que o Evangelho nos colocou. Nós que ao longo dessa pandemia, nós temos estudado o Evangelho versículo por versículo. Então nós procuramos dentro do Evangelho as passagens que possa assim, nos ajudar nessa felicidade que todos nós estamos buscando. Nós estamos nos esforçando para chegarmos a esse estado de plenitude, de paz, de felicidade, né? Então nós vamos começar aqui por uma passagem do Evangelho que se denomina o mancebo rico. O nome dele era Efraim. Esse mancebo rico foi aquele que ouviu Jesus Cristo, ouviu dizer que Jesus Cristo havia curado o cego de nascença, curado o endemoniado, aquele menino epilético que tinha dado a visão a cegos, tinha curado leprosos, tinha despertado Lázaro depois de 4 dias que havia sido sepultado. Então ele se interessou. E ele ouviu dizer também que Jesus Cristo falava do reino dos céus. Então ele, como ele era uma pessoa de posses, ele tinha herdado do seu pai, ele foi procurar Jesus Cristo. Então, se ele tinha esses bens materiais e não era feliz como ele desejava ser, porque senão ele não teria procurado Jesus Cristo. Ele queria esse reino dos céus. Então, se ele queria esse reino dos céus que Jesus Cristo estava pregando, estava anunciando, então ele sabia que não estava nesse reino dos céus, mas ele queria chegar a esse reino dos céus.
Então ele procurou Jesus Cristo, para que assim, depois que conversar com o Mestre amado, ele pudesse ser inserido nesse reino dos céus. Então ele chegou diante de Jesus Cristo e disse: olha, mestre, eu gostaria de ir para esse reino dos céus. E Jesus Cristo perguntou para ele: tu cumpres os mandamentos? E ele respondeu para Jesus Cristo: olha, desde pequenininho que eu cumpro esses mandamentos. Quer dizer, ele respondeu dizendo que já cumpria esses mandamentos. Que Jesus Cristo simplificou em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus Cristo, olhando para ele, disse: olha, uma coisa ainda te falta. E ele disse: qual, mestre? Ele disse: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e depois vem comigo. Ele olhou para Jesus Cristo assim e disse: não, de forma alguma. Isso quer dizer, ele preferia a felicidade que os bens materiais, felicidade entre aspas, né? A felicidade que os bens materiais estavam lhe proporcionando. Essa felicidade momentânea. Por quê? Logo, do desencarne, nós não vamos levar, como Efraim também não levou, esse mancebo rico, não levou os bens materiais que pertencem ao mundo material. Então, todo aquele que acredita que a felicidade plena, a felicidade que nós almejamos, elas estão nos bens materiais, eles vão se deparar com a realidade de que essa felicidade não está alicerçada nos bens materiais. Não estou dizendo aqui que os bens materiais não são importantes. São. Nós não podemos deixar nos escravizar pela posse, pelo ter. Nós precisamos ser, ao invés de ter. Porque o que se tem se perde. E o que se é não se deixa de ser de forma alguma. Certo? Então, mostra nessa passagem do mancebo rico que a felicidade que Jesus Cristo veio nos proporcionar, veio colocar ao alcance das nossas ações, não está alicerçada nos bens materiais. Porque é aquela coisa, olha, se eu compro um carro novo, eu fico feliz. Mas só que essa felicidade dura pouco. Porque quando chega no meio do ano para o final, eles lançam outro carro, ou outro modelo. Então, aquele que ele comprou, o modelo novo já é diferente. Então, a felicidade dele já é o carro novo, o modelo novo, não é mais aquele que ele tinha. Então, não é a felicidade que nós estamos procurando. É o momento de alegria, é o momento de contentamento, de você ter conquistado aquele bem material. Mas não é a felicidade que Jesus Cristo veio nos anunciar, a felicidade do Espírito. Do Espírito. Porque essa felicidade dos bens materiais é a felicidade do ego. É a felicidade do ego. E a felicidade do ego não é real, de forma alguma. Então, nós devemos procurar justamente essa felicidade, que para onde nós formos, nós seremos felizes. Bom, se eu tenho os meus bens materiais aqui na Terra, eu me sinto uma pessoa feliz. Mas só que essa felicidade está com os dias contados, ou os anos contados. Porque no momento que eu deixar esse mundo, eu não levo nada. Ou então aquela felicidade que eu tinha alicerçada nos bens materiais, eu vou perder. Eu vou deixar de ser feliz. Então não é a felicidade verdadeira. Não estou dizendo aqui que as pessoas deixam seus bens materiais e tudo a viver como miserável, de forma alguma. Nós precisamos equilibrar tanto a parte material como a parte espiritual. Certo? Bom, esse mancebo deixou de caminhar com Jesus Cristo
esse reino dos céus que Jesus Cristo veio nos oferecer, que nós só vamos conquistar através da viagem interior, do autodescobrimento, que nos levará à autoiluminação. Por que nós temos dificuldade do autodescobrimento? Porque nós precisamos, nós vamos reconhecer as nossas falhas. Por isso é que a gente vai deixando para amanhã, para depois. Isso, quando a gente faz assim, para amanhã, para depois, nós estamos perdendo tempo. Mas tudo bem, nós temos o nosso livre-arbítrio, somos nós que vivemos a nossa vida, ninguém pode viver a minha vida, só eu mesmo. Então, eu vou viver do jeito que eu acredito que seja o melhor para mim. Mas o melhor para nós está no Evangelho. No Evangelho. Daquilo que Jesus Cristo nos deixou como exemplo, como ensinamento. Nós não podemos fugir disso. Até podemos, como eu digo sempre. Mas um dia nós vamos encarar essa realidade. Bom, Jesus Cristo continua. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quer dizer, eu posso muito bem desencarnar, perder o corpo físico, mas só que o meu coração vai ficar aqui nos bens materiais, naquilo, na posse, naquilo que foi somente um empréstimo, como está bem descrito na parábola dos talentos. Todos os bens que nós temos aqui é um empréstimo, certo? Então, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então nós podemos ficar presos, nós podemos nos deixar escravizar pelos bens materiais, que nos proporcionam uma felicidade passageira. Não é a felicidade que Jesus Cristo veio nos oferecer. Porque senão ele não teria dito para nós: não amontoeis os vossos tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e os ladrões desenterram e roubam. Foi o que Jesus Cristo nos disse. Então, se nós enterrarmos os nossos tesouros aqui na terra, nós, quando partirmos daqui, nós não vamos ser felizes. Mas aí a pessoa pode dizer: sim, mas o que eu deixei aqui, quando eu voltar de novo pela lei da reencarnação, eu não posso reaver esses bens materiais? Vou dar o exemplo. O Henry Ford foi o primeiro que começou a fabricar, a produzir carros em séries. E assim, ele tornou o carro mais popular. Quer dizer, mais pessoas tinham condições de comprar o carro. Bom, se ele não tivesse sido um bom patrão, se ele tiver escravizado os seus funcionários, ter sido um patrão mercenário, aquela coisa toda, ele pode muito bem vir na próxima encarnação como trabalhador da empresa que foi dele em uma vida passada, para ele aprender a tratar melhor assim aos seus irmãos, aqueles que ele tinha sobre a sua guarda. Não estou dizendo que ele era um patrão durão, nada disso. Eu estou apenas dando o exemplo de que nós podemos voltar. Se eu fui uma pessoa muito rica aqui na Terra, mas que eu não soube utilizar desses bens e tudo mais, eu posso muito bem voltar, mas numa condição pior ou diferente daquela que eu era antes. Quer dizer, se na encarnação passada eu fui feliz pelos bens materiais que me proporcionaram, quando eu necessito voltar numa nova vida, e se eu não soube aproveitar esses bens materiais, eu simplesmente vou vir numa condição contrária. Não vou nascer em berço de ouro, porque a gente conhece pessoas que trabalham 30 horas por dia e não consegue sair daquele patamar, daquele nível. Por quê? Porque foi uma programação que ele já fez
para viver toda essa dificuldade. Nós não vivemos aquilo que nós não precisamos viver. Eu preciso que a gente entenda isso, certo? Então, a felicidade, ela existe. Só não existe para os pessimistas. Mas mesmo assim, mesmo que eles acreditem que não exista, mas ela existe. Agora preciso o quê? Sacrifícios. Sacrifícios. E esses sacrifícios nós podemos muito bem oferecer por essa conscientização que a gente tem, que nós somos espíritos imortais. E o que vai prevalecer na nossa vida é justamente essa imortalidade do espírito. Nós vamos sair e entrar de corpos o tempo todo. Nós vamos entrar e sair de corpos, até que nós cheguemos à perfeição. A perfeição relativa. Essa perfeição, ela é justamente a felicidade que nós estamos procurando. É nós termos vivido todas as experiências, certo? E vivido todas essas experiências, nós seremos felizes. Ou vocês acham que um anjo, que um espírito que venceu todas as dificuldades, ele não é feliz? Aí você pode me perguntar, mas qual é a felicidade do anjo? Que ele não amontoa tesouros, ele não tem nada. O prazer de servir ao próximo. O prazer de servir ao próximo nos proporciona a felicidade que nós estamos buscando. Ou vocês acreditam que Francisco de Assis não foi feliz fazendo o que ele fez? Com certeza ele foi. E tem mais. Ele nasceu em berços de ouro, mas ele deixou tudo para caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi feliz. Mas a pessoa chega e diz, sim, mas uma pessoa, Francisco de Assis, ele não tinha um lugar para ele dormir. Ele dormia nas florestas e tudo. Mas qual um local melhor para a gente dormir quando a gente chega a esse estágio de Francisco de Assis, de você ter o céu, as estrelas ali, para você olhar, abrir os olhos e olhar para as estrelas. Então, nós precisamos avaliar melhor o nosso conceito de felicidade. Daquela que, bom, se eu tiver uma casa muito boa, foi meu sonho, eu sou feliz. Se eu tiver meu carro, conseguir trocar meu carro é o melhor carro que eu tenho, eu sou feliz. Mas aí a gente vai vendo que a felicidade não é só isso. Como eu já falei, isso é alegria. Isso é alegria, é contentamento. A felicidade é diferente daquilo que nós imaginamos. Felicidade é o estado da alma. É nós chegarmos naquele momento, naquele estágio evolutivo. Tem muita gente que já tem uma consciência elevada, que passa pelas dificuldades da vida, que passa pelas enfermidades, e as enfermidades mais difíceis, e não se deixa atormentar de forma alguma. Por quê? Porque atingiu um estágio espiritual, diferente do materialista. Por quê? Porque o materialista, quando ele adoece, a primeira coisa que ele pensa é, eu vou perder tudo. Mas já aquele que conseguiu, já está fazendo a sua viagem interior, ele vai entender melhor o que ele está passando. Ele já tem guardado dentro da sua alma resíduos, conquistas, para que nesses momentos difíceis nós consigamos passar sem dores, sem muitas dores, sem sofrimentos. Quando nós visitamos os hospitais, a gente vê isso. Pessoas, às vezes, que têm tudo para ficar triste, aquela coisa e tudo, e está alegre. Não se deixe abater de forma alguma. Umas pela fé que ele tem em Deus,
que Deus não vai desampará-la de forma alguma. É isso que a gente tem que acreditar. Nós temos que acreditar em coisas positivas. Nós temos que apostar mais nesse ser que nós somos eternos e não na finitude dessa vida material. Apostar tudo nessa vida material é simplesmente se entristecer depois. A felicidade é muito mais do que nós imaginamos. Por isso é que um pensador, ele disse o seguinte, com essa frase que muitos conhecem: não existe um caminho para a felicidade é o caminho. É o caminho. Então isso é muito profundo, porque todos nós sabemos o caminho da felicidade. Nós sabemos. Será que Deus iria nos criar sem ter dado para a gente condições para que nós possamos viver em paz, alegres, felizes, contentes e tudo mais? Com certeza. Deus só deseja o nosso bem, só deseja a nossa paz. Então, nós não devemos amontoar os nossos tesouros aqui. Nós devemos amontoar os nossos tesouros no céu. E aí vocês podem perguntar: sim, mas o que é o céu? O céu é um estado da alma. Não existe esse céu dos nossos irmãos católicos e de outras religiões. E nem existe também o inferno para consolo da gente. O céu e o inferno são estados da alma. Eu posso estar no céu ou no inferno em qualquer lugar, de acordo com o que eu tenho, o que eu estou vibrando, qual é a minha frequência naquele momento. Porque agora tem muita gente que está no local que ele sempre sonhou: ter uma casa muito bonita, ter um apartamento, triplex e tudo mais, muito bonito. Mas quando a pessoa conquista tudo isso, vê que não é a felicidade que ele estava querendo, que ele estava pensando. A felicidade é uma coisa a mais do que ele estava pensando. Não é só trocar de carro, não é só ter um grande apartamento, é ir para onde a pessoa quiser ir. Não. Essa felicidade é o estado da alma. Então, o céu e o inferno, a gente pode estar em qualquer lugar. Eu posso estar na minha casa, no meu apartamento, no meu sítio, mas eu estou triste, depressivo. Quer dizer, todos aqueles bens materiais não me proporcionaram a felicidade que eu estava procurando. Ou então nós temos o quê? Que procurar um outro caminho, o que Jesus Cristo nos deixou. Que nós não devemos amontoar os nossos tesouros aqui na terra. Então, Francisco de Assis foi feliz ajudando ao próximo, e olha que ele deixou os bens para seguir em busca dessa felicidade. Nós vamos encontrar também o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que a felicidade dela era ver aqueles que ele cuidava sendo alimentados e tendo remédio para as suas enfermidades. A felicidade dela era essa. A felicidade dela é essa. É de servir. Ou vocês acham que Jesus Cristo não era feliz? E olhe que Jesus Cristo nasceu numa simples manjedoura, junto com os animais, porque não tinha um local. Não tinha um local. Mas ele foi feliz. Aí vocês podem perguntar: sim, mas Jesus Cristo foi açoitado, foi crucificado. Sim, mas o que é isso por uma causa? Ele, um espírito puro como ele já sabia o que ele iria passar. Já sabia que estava tudo escrito aquilo ali. Então não foi novidade para ele.
É como eu disse no início da live, quando a gente chega ao estado de plenitude, quando a gente chega a esse estado de pureza, essas coisas que hoje nós temos, orgulho, egoísmo, ódio, vaidade, essa ganância pela posse das coisas que não são nossas e tudo mais, isso é que tem nos atrapalhado demais a nossa vida, de acharmos que nós somos donos de tudo, e nós não somos donos de tudo. Nós não somos donos de tudo. Por isso, essa ansiedade, essas incertezas. E tem gente que procura viver, nem terminou o dia de hoje, já está vivendo o terceiro dia, dizer, se atormentando à toa. Se atormentando à toa, porque nós precisamos viver um dia de cada vez. Quando nós queremos viver 3, 4 dias, num só dia, não vai adiantar. De forma alguma. Não vai adiantar. Então, nós precisamos viver um dia de cada vez. Mando um abraço aqui para Evani, né? Um abraço, minha amiga, e o meu irmão Benilton, certo? Então, vamos procurar essa felicidade que Jesus Cristo veio nos oferecer. Essa felicidade de espírito, de alma, que para onde nós formos, nós vamos levar essa felicidade. E a felicidade está em servir ao próximo, ajudar ao próximo. A felicidade é essa. Aí tem muita gente que pode dizer, mas então isso é muito difícil. É muito difícil. Porque a gente, às vezes, dá um pedaço de pão para a pessoa e a pessoa joga um pedaço de pão fora. Às vezes a pessoa vem pedir um dinheiro, a gente dá uma moeda e a pessoa fica com a cara ruim. Mas o importante é a gente fazer a nossa parte. Se hoje eu dou uma moeda no semáforo, tudo amanhã eu posso dar o quê? Eu posso doar um pouco do meu tempo, de ouvir um agonizante, de ouvir um desesperado. É a caridade moral, é a caridade espiritual. O primeiro passo é a caridade material, mas nós precisamos chegar na caridade espiritual, certo? Então, nos Atos dos Apóstolos, 26:2, Lucas, que não foi discípulo de Jesus, mas foi quem escreveu os Atos dos Apóstolos, ele diz, tenho-me por feliz. Isso Paulo falando. Lucas escreveu Atos e ele está relatando aqui o que Paulo estava falando com o rei Agripa, né? Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Quer dizer, Paulo estava feliz naquele momento de poder chegar diante do rei e se defender. Você vê como a felicidade tem os seus caminhos, tem as suas nuances. Paulo se encontrava nesse momento feliz por poder se defender, ser um advogado da sua própria causa. Então, quando você tem um filho, nasce o seu primeiro filho, é aquela alegria, é aquela felicidade. Mas logo depois que ele nasce, passa alguns dias, aí você já vai começar a pensar no seu colégio, você vai pensar na sua formatura, você já vai pensar no seu futuro. Aí a gente vê que a felicidade, ela é conquistada passo a passo. Eu dou um passo, eu chego naquela felicidade que não é aquela felicidade total. Eu dou o segundo passo, eu me aproximo mais daquela felicidade. Agora, para a verdadeira felicidade, eu tenho que caminhar com Jesus Cristo. Não há outro jeito. Nós temos evitado a caminhar com Jesus Cristo, porque requer sacrifícios, requer desprendimento, e nós ainda estamos muito apegados às coisas do mundo, mesmo sem nós pertencermos ao mundo. Mas tudo bem, quantas encarnações nós já vivemos e quantas nós ainda vamos viver? Quantas oportunidades nós vamos ter para chegarmos a esse estado de plenitude
para sermos felizes de verdade. Porque não teria sentido Deus nos criar e não nos ajudar para nós chegarmos a essa felicidade, que nós sabemos que existe, está dentro de nós. Com certeza, Deus vem nos dando as oportunidades que nós precisamos para chegarmos a essa felicidade. Bom, nós vamos encontrar agora, em Mateus 19, 27, Pedro falando para Jesus Cristo. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Isso quer dizer o quê? Nesse versículo, que Pedro ainda não era feliz, estando caminhando com Jesus Cristo. Vou repetir. Mateus 19, 27. Pedro diz: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Que receberemos? Quer dizer, só estar ali, caminhando com Jesus Cristo, só vendo os seus ensinamentos, passando por aqueles exemplos maravilhosos do Mestre, não era a felicidade que ele... O que é que nós vamos receber? O que nós vamos receber? Pedro ainda estava pensando em coisas materiais. Em coisas materiais. Então, para ele seguir Jesus Cristo até ali, tudo bem. Agora, o que é que nós vamos receber? Certo? Por isso é que Jesus Cristo disse: aquele que lança a mão da charua, se olhar para trás, não é digno de mim. Aqueles que caminham com Jesus Cristo olham sempre para frente, porque sabem que o melhor está por vir. O melhor vai acontecer em nossas vidas. E se nós lutarmos, nós nos doarmos cada vez mais, nos libertarmos do orgulho, do egoísmo, do ódio e da vaidade, ficará muito mais fácil para nós essa caminhada. Porque o que dificulta essa caminhada somos nós mesmos. São as nossas ações contrárias aos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Certo? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, porque o assunto é um assunto meio polêmico, né? E se nós tivermos condição de responder, né? Certo? Então, nós vimos Pedro, né? Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, o apóstolo que morreu quando foi em Roma, num incêndio provocado por Nero, e foram crucificar Pedro, e ele disse que não tinha condições de morrer como seu mestre, e preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado assim. Certo? Quer dizer, o grande testemunho que Pedro deu. Sim? Certo? Bom, nós vamos observar aqui, em Mateus 16, 19, Jesus Cristo falando para Pedro: eu te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus. O reino dos céus que Jesus Cristo veio nos anunciar, ele está dentro de nós. A essência divina nós carregamos para onde nós formos. Então, esse reino dos céus está dentro de nós, ele não está fora, ele está dentro. Então, como você pode perguntar, como é que eu vou conquistar esse reino dos céus? Através da viagem interior, do autodescobrimento que me levará à autoiluminação. Quando nós fizermos esse autodescobrimento, nós vamos o quê? Acessar mais essa essência divina. Então nós vamos ficar mais flexíveis às necessidades dos nossos irmãos. É assim que acontece esse reino dos céus. É por isso que, como eu falei do início da live, nós procuramos os bens materiais, o poder do mundo e tudo, procurando esse reino dos céus. Mas só que o reino dos céus não está fora, ele está dentro. Então, quanto mais nós tivermos, nós podemos até ficar escravizados por esses bens que não nos pertencem. Olha o que Jesus Cristo disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
César representa o poder material, o poder efêmero do mundo. E a Deus representa o poder espiritual. Então Jesus Cristo disse, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não confundam. Não confundam de forma alguma. Certo? Bom, então ele chega e diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso falando para Pedro. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essas chaves do reino dos céus, todos nós temos dentro de nós. Todos nós temos as chaves do reino dos céus. Nós só precisamos usar essa chave. Para nós abrirmos a porta desse reino dos céus, só quem abre somos nós, porque a chave está do lado de dentro. Uma pessoa que, por mais que nos amem, ele não pode abrir essa porta do reino dos céus, que a chave está dentro. Só nós, através das nossas ações, da nossa conscientização, é que nós vamos abrir a chave nós vamos abrir a porta desse reino dos céus. E ele está ao alcance de todos nós. Basta só nós querermos, nos decidirmos agora para buscarmos esse reino dos céus. E como eu sempre digo aqui, dia de domingo, o Evangelho é um sentido figurado. É o sentido figurado. Por isso é que Jesus Cristo falou muito através de parábolas. Ele fazia essa composição das parábolas de acordo com o cotidiano do povo. Contava histórias. Pela pobreza da língua aramaica, né, do hebraico, ele contava histórias. E toda a história que Jesus Cristo, toda a parábola que Jesus Cristo contava, ela tem um cunho moral. É de nos conscientizar da necessidade que a gente tem de fazer esse autodescobrimento. A felicidade, ela está dentro de nós. Agora nós precisamos o quê? Acessar essa verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual, é a felicidade do espírito desperto. Certo? Ricardo, há muitos livros, mas tem uma coleção do Chico Xavier, não sei se você é espírita e conhece o Chico Xavier, são 4 livros: Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, certo? Que o Emmanuel procura explicar os evangelhos. São 4 livros, o outro não me recordo, é Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. São 4 livros, eu não me lembro agora, certo? Desses livros. Porque o Emmanuel, que viveu na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, naquele livro há 2000 anos, foi convidado por Jesus para caminhar com ele. Caminhar com ele. Ele simplesmente não aceitou caminhar com Jesus Cristo naquele momento, mas com certeza ele caminhou depois, certo? Bom, tá aqui, a Maria também está colocando aqui, se você quiser, Ricardo, tem o ESD pelo Zoom. Existe o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, né? É muito importante, certo? Pois pronto, tá aí. A Mariana já está colocando aí para você, certo? E outra coisa, eu tenho os evangelhos, eu tenho a explicação dos evangelhos em 2 volumes. O Evangelho do Autodescobrimento. Já até coloquei aqui uma vez a capa desses 2 evangelhos do autodescobrimento. Através desses evangelhos, nós procuramos o quê? Explicar versículo por versículo. Então, se eu pego uma passagem, por exemplo, do mancebo rico, eu chego e vou procurar, ou eu procurei no Evangelho, aquelas passagens que complementam esses versículos do mancebo rico, dele ter recusado
a caminhar com Jesus Cristo. Porque eu tenho essa concepção que o Evangelho se explica a si mesmo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mestre dos mestres. Então, tudo o que nós queremos está dentro do Evangelho. Está dentro do Evangelho. Então, quem desejar também, eu tenho esses 2 volumes, o Evangelho do Autodescobrimento, onde nós explicamos versículo por versículo, como nós estamos fazendo aqui. Eu começo a falar e pego uma passagem do Evangelho para complementar aquele versículo, certo? Bom, então essas chaves, como eu já falei, nós temos dentro de cada um de nós. E como eu falei, a porta só se abre pelo lado de dentro. Só se abre pelo lado de dentro. Bom, esses livros eu vendo, já até vendi já para umas pessoas que entraram em contato comigo, né? Que entraram em contato comigo, e eu passei esses livros para ele. E tem mais uma coisa nesses evangelhos, né, do autodescobrimento. Eu fundi, certo? Eu uni os 4 evangelhos num só. Porque às vezes, olha, Mateus diz uma coisa, Marcos diz outra, Lucas diz outra, e João diz outra coisa, mas falando do mesmo assunto. Então eu peguei os 4 evangelhos que falam do mesmo assunto, certo? E fundi. Quando você lê essa passagem, você lê os 4 evangelhos já junto ali, um complementando o outro. Esse evangelho ele foi escrito justamente assim, para facilitar, e que as pessoas realmente tenham assim essa facilidade de, quando você pegar o evangelho, por exemplo, nós estamos falando aqui da passagem do mancebo rico, você pegar a passagem do mancebo rico e você ver tudo que tem no evangelho está ali junto com essa passagem, para ficar melhor da memorização, certo? Porque, olha, nós não temos condições de viver sem o evangelho. Nós não temos condições. Olha, vocês já assistiram aquele filme, O Livro de Eli. Quer dizer que aquela guerra que houve, aquela guerra mundial, vamos assim dizer, só existia uma Bíblia no mundo. E todos estavam procurando por essa Bíblia. Então quem quiser assistir, ou que já não tem assistido, O Livro de Eli, que fala justamente dessa Bíblia, só existia uma. E a briga era grande, todo mundo estava procurando por essa Bíblia, pela necessidade que nós temos da palavra de Deus, do conforto de Deus, do carinho que Deus nos trata a cada um de nós. A pessoa pode muito bem chegar e dizer, olha, carinho que Deus me trata se eu estou sofrendo. O sofrimento não é culpa de Deus, o sofrimento é culpa das nossas ações. Por isso é que Deus entregou para Moisés os 10 mandamentos. E Jesus Cristo simplificou em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós é que não cumprimos. Nós é que não vivenciamos esses ensinamentos. Então não podemos culpar a Deus, culpar a nosso Senhor Jesus Cristo, de forma alguma. Nós temos um caminho que Jesus Cristo nos deixou. Nós temos uma verdade que Jesus Cristo nos deixou. Nós temos a luz, que é Jesus Cristo. Agora, a decisão é nossa. A decisão é nossa. Nós temos que entender que ninguém pode fazer por nós. Pode ajudar, mas fazer não pode, de forma alguma. Porque se nós plantamos, somos nós que temos que colher. É da própria lei. Então é bom que nós realmente nos conscientizemos disso. A felicidade depende de cada um de nós, das nossas ações. Que nós temos e vamos ser felizes, com certeza.
Mas a felicidade que até hoje eu conheço, pelos escritos, a gente vê dos anjos. E o que é que um anjo faz? Quantos anjos não descem à noite aqui na terra em busca de ajudar os mais desesperados? E eles são felizes, ajudando ao próximo. E nós, muitas das vezes, nós não queremos nem nos ajudar, porque nós não fazemos por onde. Porque, na verdade, somos nós mesmos que dificultamos as nossas vidas. Não é ninguém. Eu posso colocar a culpa em alguém. Eu não sou feliz por causa de alguém. Isso, um dia nós vamos entender que não é assim. Somos nós os artífices das nossas alegrias, como também das nossas tristezas. É preciso essa conscientização. Enquanto nós estivermos numa frequência baixa são pensamentos negativos, é pessimismo. Nós vamos ficar nessa frequência baixa. E enquanto nós estamos numa frequência baixa, nós somos facilmente atingidos. Falta força para a gente reverter todo o processo que nós estamos vivendo. Nós temos que procurar uma frequência mais alta. E a frequência mais alta nós só conseguiremos através dos nossos guias, dos nossos mentores, eles nos ajudando, nos orientando do Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. A gente nadar contra a correnteza, nós vamos cansar e não vamos sair do lugar. Aí nós vamos procurar mudar. Por isso é que muitas contrariedades que acontecem com cada um de nós é para fazer com que nós despertemos. A dor faz com que nós despertemos. Quando nós estivermos numa dor e um sofrimento, nós temos que procurar o quê? Porque tem uma causa e nós temos que combater essa causa. Certo? É muito importante isso. Então, o que nós precisamos para chegarmos a essa felicidade? Amar ao próximo como a nós mesmos. Simão Pedro diz que o amor cobre a multidão de pecados, né? Mas não é esse amor que muitos hoje vivem, mas não é o amor verdadeiro, não é o amor doação, não é o amor compreensão, é o amor egoísta. Ou é uma paixão que a gente coloca uma máscara de amor, mas não é amor, é paixão, é outra coisa, não é amor. Porque o amor, ele se doa, o amor se sacrifica. É como Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios: mesmo que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. Isso Paulo de Tarso falando. Certo? Então, todos nós estamos ligados. Todos nós estamos ligados. Todos nós estamos ligados. Todos nós estamos em sintonia. Todos nós estamos ligados, assim como as gotas do mar e do oceano. O que é que nós precisamos fazer? Fazer com que as ondas de amor e de caridade e de perdão se multipliquem em nossas vidas. Fica mais fácil. Nós temos que facilitar as nossas vidas. Nós temos que facilitar as nossas vidas. E só há uma maneira de facilitar as nossas vidas. É nos amando como nós somos, amando ao próximo e amando a Deus. Amando no sentido de ajudar, de servir, de se preocupar com o próximo. Isso é que é importante para cada um de nós. Então, que nós ouçamos o que o nosso Mestre amado nos diz, conhecedor das nossas tristezas, das nossas agonias, conhecedor das nossas depressões.
Ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave, sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais entrará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, e todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meio do Rabi da Galileia. Lembremos desses convites que Jesus Cristo nos oferece. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. É preciso pedir, é preciso buscar, é preciso bater, com humildade, com simplicidade, e a resposta virá automaticamente, porque Deus é quem tem o maior interesse que nós cheguemos a essa felicidade plena, a essa felicidade que todos nós estamos buscando. Ricardo, é difícil, né? Dói mudar, mas é preciso mudar. É preciso mudar. Às vezes nós insistimos tanto numa coisa, sofremos muito. E às vezes a gente só vai mudar em outra vida. Mas é importante a gente se esforçar para mudar agora. Para que valorizar experiências negativas? Para que valorizar? Para que valorizar sofrimento, dores, tristezas? Não tem sentido isso. Se nós temos condições de fazer diferente, então vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Vamos realmente fazer por onde nós sejamos felizes. A felicidade está ao alcance das nossas mãos, das nossas ações. Então, nosso tempo está próximo, né, do fim, está faltando uns 2 minutos. Eu só quero agradecer a vocês novamente, né? Todo domingo a gente faz essas lives, né, com o intuito assim, de passar o Evangelho para vocês, para nós, porque eu aprendo também. Não tem aquele que saiba o Evangelho totalmente. Não, acho que ninguém sabe ainda de Evangelho nem 10%. Entendeu? E o que Jesus Cristo falou é tão profundo e que pelo estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós não temos condições ainda. Então é necessário que nós possamos subir esses degraus que Jesus Cristo nos ofereceu, para que nós cheguemos assim à plenitude espiritual, que quer dizer a plenitude da felicidade que nós temos ao alcance das nossas ações. Então que Deus nos abençoe e continue a nos fortalecer, para que nós não nos demoremos tanto a valorizar ações que só tem nos colocado muitas vezes para baixo. Nós temos que procurar coisas que nos anime, que nos jogue para frente, para que nós nos sintamos motivados cada vez mais e tenhamos a certeza: eu vou vencer, porque Deus está do meu lado, porque Jesus Cristo caminha ao meu lado. Ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Então que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Gratidão, meus irmãos. Muita paz, muita paz. Está chegando.